Tomei vacina contra a Covid. Devo fazer teste para saber se estou protegido? Veja dúvidas sobre o pós-vacinação. Qual o intervalo entre as doses da vacina? Depois de vacinado, o que posso fazer? Quem está com Covid pode se vacinar? O G1 reuniu 14 dúvidas sobre a vacinação e a vida após vacinação. O G1 reuniu dúvidas comuns entre os brasileiros que já receberam ao menos uma dose das vacinas contra a Covid. Com a ajuda de especialistas, esclarece os principais pontos desta nova etapa do enfrentamento da pandemia. Abaixo, veja as 14 perguntas sobre a vacinação e a vida após imunização. No atual cenário do Brasil, os cuidados precisam continuar e nada deve mudar. O comportamento deve ser o mesmo, vacinado ou não. O país segue batendo recordes e a média móvel de mortes nos últimos 7 dias bateu um novo recorde. Mesmo após tomar as 2 doses, a imunização completa, a pessoa vacinada deve continuar usando máscaras, deve evitar aglomerações e manter a higiene das mãos. Nesse momento de altíssima circulação do vírus, a recomendação é não mudar o comportamento. Alerta Renato Kifuri, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, ISB, ele explica que a pessoa vacinada está individualmente protegida da forma grave da Covid-19. Entretanto, os estudos ainda não apontaram se as vacinas também conseguem interromper a transmissão do vírus, como explicou a vice-diretora da OMS, Mariângela Simão. As vacinas que temos disponíveis não comprovaram serem eficazes para a transmissão da doença. Elas são eficazes para evitar que a doença progrida para casos graves. Não pode. A vacinação feita nos pais não dá 100% de proteção e estamos em um momento de grande circulação do vírus. Ainda não temos a garantia que as pessoas vacinadas estão absolutamente protegidas, orienta Raquel Stucci, infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI. A máscara continua sendo item obrigatório, assim como o distanciamento social, higiene das mãos e ambientes ventilados. O fato de estar vacinado não é passaporte para a imunidade. Para encontrar alguém mesmo vacinado, é preciso continuar mantendo os cuidados mínimos. E claro, se alguém estiver doente, o encontro não deve acontecer. Alerta infectologista do Hospital Emílio Ribas, Rosana Richtman. Para o Brasil, ainda não há nenhuma orientação do tipo, e especialistas recomendam seguir usando a máscara mesmo nesses casos. Em março, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, órgão de saúde dos Estados Unidos, soltou uma recomendação para quem está completamente imunizado com as 2 doses. Essas pessoas que completaram todo o ciclo podem, segundo o órgão norte-americano, se reunir com outras pessoas na mesma situação sem usar máscaras ou manter o distanciamento social. A infectologista da Unicamp Raquel Stucci explica que a realidade no Brasil é outra, a começar pelas vacinas utilizadas nas campanhas, que têm níveis de eficácia diferentes das usadas no EUA. Além disso, a circulação do coronavírus segue acelerada no país. Não. A OMS já alertou que a vacina não é a única ferramenta contra o coronavírus. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, reforçou que apenas a vacinação não será capaz de conter a pandemia, por isso, manter as medidas sanitárias individuais e coletivas é essencial. Não se engane, as vacinas são uma ferramenta vital e poderosa, mas não são a única ferramenta. Vamos continuar dizendo isso. O distanciamento físico funciona, máscaras funcionam, a higiene das mãos funciona, ventilação funciona, vigilância, teste, rastreamento de contato, isolamento, quarentena de apoio e cuidado compassivo, todos trabalham para impedir novas infecções e salvar vidas, disse o diretor-geral. Sim, especialistas dizem que os dados indicam que a vacina deve ser aplicada em quem já teve a doença. A vacina pode oferecer uma imunidade mais duradoura e trazer mais benefícios em relação à nossa imunidade natural.
Em fevereiro, a OMS divulgou novas diretrizes sobre a vacinação para quem teve ou está com a doença. No texto, a entidade reforçou que pessoas com teste positivo para a Covid devem esperar a recuperação da fase aguda da doença e a suspensão do isolamento. Leia mais no item 12. Além disso, quem estiver infectado pode adiar a vacinação por 6 meses. A entidade diz que, quando mais dados estiverem disponíveis sobre a duração da imunidade depois da infecção natural, a duração do adiamento pode ser revisada. As desenvolvedoras de vacinas seguem estudando o comportamento dos imunizantes frente às novas variantes que estão surgindo. Um estudo feito com mais de 67 mil profissionais de saúde de Manaus apontou que a vacina Coronavac tem 50% de eficácia contra a variante brasileira P1. O Instituto Butantan já havia dito que o imunizante é eficaz contra as 3 variantes do coronavírus em circulação no país: britânica, brasileira e sul-africana. Estudos também apontam que a vacina de Oxford é eficaz contra as variantes brasileira e britânica. Pfizer e BioNTech anunciaram que a vacina que desenvolveram contra a Covid-19 conseguiu evitar todos os casos sintomáticos da doença causados pela variante sul-africana do coronavírus, a B.1351. O imunizante também se mostrou eficaz contra as variantes do Reino Unido e Brasil. A vacina da Moderna conseguiu combater variantes da África do Sul e do Reino Unido. Mesmo assim, uma terceira dose da vacina será testada como reforço contra as variantes, e, ainda, uma nova candidata para a dose de reforço. A Johnson também anunciou que sua vacina teve 57% de eficácia contra a variante da África do Sul, um dos países onde foi testada. Cada imunizante tem um tempo diferente de intervalo. No Brasil, as 2 vacinas aplicadas são a Coronavac e a Oxford. Para a Coronavac, o intervalo ideal é de 28 dias entre as doses. Já a vacina de Oxford permite um espaçamento maior, de 3 meses. Mesmo após as 2 doses da vacina, nosso organismo não gera uma resposta imune imediata, explica o infectologista José Geraldo Leite Ribeiro, vice-presidente regional da Sociedade Brasileira de Imunizações, ISB. A proteção se dá um tempo após a aplicação da segunda dose, e esse tempo varia de acordo com cada vacina. Na maioria delas, a imunidade acontece a partir de 10 ou 20 dias após a segunda dose, afirma. Se uma pessoa que tomou a vacina se infectar antes desse tempo, não quer dizer que a vacina falhou, mas que não deu tempo do sistema imunológico criar a resposta imune, explica o infectologista Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em março, a Sociedade Brasileira de Imunizações, ISBIM, soltou uma nota não recomendando a realização de sorologia para avaliar resposta imunológica às vacinas. Segundo a entidade, os resultados destes testes não traduzem a situação individual de proteção. Os estudos de avaliação de eficácia vacinal baseados em testes sorológicos têm demonstrado grandes variações em diferentes cenários epidemiológicos frente às diferentes vacinas, complicando ainda mais a interpretação dos resultados de mensuração de anticorpos neutralizantes. Sabemos que a resposta imune desenvolvida pela vacinação não depende apenas de anticorpos neutralizantes, alerta a ISB. O governo federal recomenda que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe. A recomendação é que haja um intervalo mínimo de 15 dias entre a aplicação das 2 vacinas. É possível. As vacinas disponíveis são eficazes na prevenção da forma grave da Covid-19, mas ainda não se sabe se elas protegem contra a transmissão. Mesmo que a pessoa vacinada não adoeça, ela ainda pode ser infectada sem apresentar sintomas e contaminar outros indivíduos. Por isso, a recomendação pós-vacinação segue sendo a mesma: continuar com todas as outras medidas não farmacológicas, como máscaras, distanciamento social e lavagem das mãos.
As empresas responsáveis pelas vacinas seguem fazendo testes para analisar a eficácia na prevenção da doença. Um estudo publicado em fevereiro, por exemplo, diz que a vacina de Oxford pode ter capacidade de reduzir em até 67,6% a transmissão do novo coronavírus. Um outro estudo, feito com a vacina da Pfizer-BioNTech, concluiu que o imunizante reduziu em 75% a transmissão do coronavírus menos de um mês após a aplicação da primeira dose. Quem tem teste PCR positivo não deve ser vacinado. Segundo a OMS, o teste PCR é aquele que coleta material com um cotonete e realiza a análise em laboratório para identificar se há presença de vírus ativo no organismo. Quem não tem sintomas ou um resultado PCR negativo deve tomar a vacina normalmente. Possivelmente vamos vacinar muitas pessoas assintomáticas. Agora, se você tem o diagnóstico de COVID ou PCR positivo mesmo assintomático, a recomendação é esperar 4 semanas, 28 ou 30 dias para ser vacinado, explica o infectologista Renato Kifuri. Não há autorização no Brasil para vacinar crianças. No entanto, ao menos 4 laboratórios já começaram os testes de suas vacinas em crianças e adolescentes: Pfizer, BioNTech, Sinovac Biotech, Coronavac, Oxford, AstraZeneca e Moderna. A Pfizer anunciou no final de março que o imunizante demonstrou eficácia de 100% nos adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. As farmacêuticas também começaram os estudos em crianças de 6 meses a 11 anos. No começo de fevereiro, a Universidade de Oxford anunciou o início dos estudos de fase 2 da vacina ChAdOx1-nCoV-19 em crianças e adolescentes. Em março, a presidente da Fiocruz, parceira da Oxford no Brasil, Nízia Trindade, afirmou que a instituição apresentará pedido à Anvisa para a realização de estudo da vacina de Oxford, AstraZeneca contra a Covid-19 em crianças. A farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, que desenvolve a Coronavac em parceria com o Instituto Butantan, São Paulo, afirmou que a vacina se mostrou segura e produziu anticorpos em crianças. Os resultados são de estudos preliminares e não foram publicados em nenhuma revista científica. A farmacêutica americana Moderna começou em março os testes clínicos de sua vacina contra a Covid-19 em crianças. Os ensaios acontecem no ZEUA, Canadá, com mais de 6,7 mil crianças com idades entre os 6 meses e 12 anos. A definição de pandemia, segundo a Real Academia Espanhola, é uma doença epidêmica que se estende a muitos países ou que ataca a quase todos os indivíduos de uma localidade ou região. Ou seja, a Covid-19 deixará de ser uma pandemia quando não tiver mais um alcance tão grande como acontece agora. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, é prematuro pensar no término da pandemia em 2021. O que podemos fazer é tentar controlar o vírus. Em março, o diretor executivo de emergências da OMS, Mike Ryan, disse que o objetivo deste ano é evitar hospitalizações e reduzir a mortalidade no mundo. Ao atingir esse objetivo, teremos o controle da pandemia. As vacinas podem contribuir para a imunidade coletiva, quando grande parte da população está imune ao vírus, reduzindo a circulação do coronavírus. Entretanto, ainda faltam estudos que comprovem que os imunizantes interrompem também a transmissão dos vacinados. A princípio, eles evitam casos graves e hospitalizações.